começando mais um ponto de partida. Seja muito bem-vindo, você e Pedro Doria. Senhora. Eu sou Yasmin Aston e, como você já sabe, o ponto de partida de sexta-feira vem nesse formato diferente, em que eu trago os comentários que vocês fazem nas nossas redes, no Central Meio, nos pontos de partida ou nas outras colunas e programas do meio, e eu trago aqui para o Pedro ter que responder. Ele é obrigado a responder. Já tá cansado, né? Não, vamos lá. Mais uma semana. Tá pronto, esteja pronto. Sim, senhora. Bom, nessa semana, no programa Pedro e Cora, eu reparei que você lançou a seguinte frase: a esquerda no Brasil tá errando como os democratas americanos. E aí, no ponto de partida, lá veio você, numa toada parecida, mostrando algumas similaridades entre porcentagens dos votantes do Trump e da direita, na verdade, da extrema-direita aqui no Brasil. Bom, diante disso, a gente ainda tem um outro... Gente, é muito tempero. Tem semana que tem tempero. A gente ainda tem nesse mesmo contexto aí o Prospera Brasil, que, né, programa que chega aí com um relacionamento direto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, que é essa ideia de ter um crédito aí concedido para empreendedores, mas que está buscando atingir aí, ou tentando pelo menos trazer aí uma popularidade para o governo entre evangélicos, empreendedores, jovens, enfim. Muito comentário. A galera veio forte essa semana. Eu vou começar com o do Lucas, tá? A questão é: qual política econômica adotada há cerca de 40 anos explodiu a desigualdade, estrangulou a classe média e deixou esse cidadão sem perspectiva de futuro? Pois é, a verdade é que o Trump foi capaz de oferecer uma marreta para destruir esse sistema, de forma errada, óbvio, mas oferece. Enquanto a oposição parece ter medo de ir contra esse status quo, né? Ele está falando dos democratas. Francamente, o governo acerta em olhar para esse recorte, mas se não conseguir promover uma perspectiva de futuro, aí falando do Prospera Brasil, vai continuar sendo atacado, meio que não vai dar em nada. Vamos lá, eu discordo um pouco da premissa dele. O que me parece que o Lucas está dizendo é que tem uma política econômica horrorosa que aconteceu num determinado momento nas últimas décadas, que explodiu a desigualdade. O que o processo de globalização fez é bem mais complexo do que isso. Porque o que o processo de globalização fez, um processo de globalização começa nos anos 80, se acelera nos anos 90 e começa a entrar em crise no final da primeira década do século XXI. Ele aumentou a desigualdade... Sim, não. O que eu quero dizer com isso? Ele aumentou imensamente a riqueza no mundo e, ao aumentar a riqueza no mundo, ele puxou para a classe média uma quantidade como nunca houve antes de pobres. Quer dizer, uma das consequências diretas aumentou o número de pessoas de classe média no mundo. Aumentou o número de pessoas com poder aquisitivo para estar no mercado de consumo no mundo. Aumentou aqui. O Brasil passou a ser um país majoritariamente de classe média. Entendeu? De novo, vamos lembrar, do que eu estou falando quando eu estou falando de classe média? Eu estou falando de pessoas que estão preocupadas em pagar as contas no final do mês. Que é diferente de pessoas que estão preocupadas se elas vão ter 3 refeições todo dia. Entendeu? Você é pobre se você está preocupado se você vai ter um teto no final do mês, se você está preocupado se você vai conseguir ou não ter 3 refeições ao longo do dia. Quando essa deixa de ser a sua preocupação e sua preocupação passa a ser pagar o boleto, entendeu? Não sei se eu vou dar conta de pagar todas as contas que eu tenho no final do mês. Você deixou de ser pobre e você virou uma pessoa de classe média. Eu não estou dizendo que essa vida seja confortável, não estou dizendo que essa vida seja livre de preocupações. Não é. Mas não é uma vida de quem está lutando para sobreviver. Então, aumentou muito o número de pessoas de classe média no mundo.
O Brasil passou a ser um país de classe média. Agora, aumentou a distância entre os muito ricos e o resto da sociedade. Então, na verdade, de certa forma, Você acha que esse argumento do Lucas está sendo muito simplista? Eu acho que desigualdade é um problema. Eu acho que a gente tem que urgentemente rever a maneira como a gente tributa, a maneira como a gente cobra imposto. Isso é um problema particularmente grande no Brasil. Tem um pedaço ali da classe média alta, principalmente a turma que... enfim, aí a gente vai começar a entrar numa discussão muito mais complicada, mas o Simples, por exemplo, para quem é PJ e está na classe média alta, ganha mais que R$50 mil por mês, o Simples faz com que a carga tributária para essas pessoas seja muito generosa. Entendeu? Elas pagam menos imposto proporcionalmente do que pessoas de classe média que estão ali na faixa dos R$10 mil por mês. Então, a gente tem problemas sim no Brasil, a gente tem um problema de desigualdade sim. A distância entre a classe média e os muito ricos ficou muito grande e não era tão grande. Então, é verdade que há desigualdade? É. Mas não é verdade que o mundo ficou pior para as pessoas mais pobres. Não, o mundo ficou melhor para as pessoas mais pobres. Eu sei que isso pode parecer um troço, duas ideias incompatíveis, mas o problema é que essa é a realidade. A vida ficou melhor para as pessoas mais pobres. Uma quantidade muito grande de pessoas pobres ascendeu socialmente por conta do processo de globalização. Então, nesse sentido, o processo de globalização é um baita de um acerto. Agora, simultaneamente, aí tem muito a ver com a maneira como se desregulou o mercado financeiro, aumentou, sim, a distância entre os mais ricos e a classe média. Aí, a gente vai, e essa eu acho que é uma questão que a gente vai discutir muito aqui nessa nossa conversa aqui, tem uma questão que não tem nada a ver com o processo de globalização, que tem muito mais a ver com o processo de transformação do capitalismo, o processo de transformação da maneira como se faz dinheiro dentro do capitalismo. Que era indústria de manufatura, não é mais. Hoje é conhecimento. Isso ferrou particularmente com um grupo específico na sociedade, que é aquela turma que era operária. A gente conversa muito sobre isso. Sim. E a gente vai continuar conversando muito sobre isso, porque esse conjunto de pessoas é o núcleo do problema que nós temos e que leva a uma ameaça à democracia. Agora, Pedro, você citando essa questão da globalização, por acaso, olha só que conveniente, um comentário do Bruno Magalhães, eu acho que ele problematiza bem. Ele diz o seguinte: Pedro, uma pergunta, como liberal progressista que sou, ele fez questão de frisar. Não sei se ele quis mais aí te puxar um pouco seu saco para você ser generoso na resposta, não sei, vamos ver. Ele falou o seguinte: por quê? Ao diagnosticar os ressentimentos, medos, anseios da população ocidental, democracia em última análise, por que diabos não se fala no aumento da desigualdade social entre classe média e super ricos? E que deveríamos combater isso também. Você fala muito corretamente de 1. Globalização, 2. Redes sociais e internet. Mas está faltando esse terceiro elemento, o aumento brutal da desigualdade. A classe média está estagnada como um todo, não apenas o homem, enquanto o pobre melhorou de vida, ainda bem. E os ricos multiplicaram o topo da pirâmide, esticou. Bens de consumo ficaram mais baratos, salário médio manteve, aluguel aumentou muito, serviços, saúde, educação, tudo isso aumentou. Pedro, tá na hora de você endereçar melhor esse assunto. Não pode ficar restrito no discurso infantil de esquerda comunista. Bem, você acha que ele reforça o que você disse agora? Ou... Não, eu acho que ele está com... Primeiro, eu acho que ele está com o diagnóstico correto. É isso mesmo. A vida melhorou para os mais pobres, a classe média ficou apertada. Tem um fenômeno interessante que, se você vai para a turma que estuda marketing, que faz pesquisa, que tenta mapear o comportamento dos diferentes grupos da sociedade. Em termos de consumo. Em termos de consumo, tem uma coisa interessante que é o seguinte:
Olha que fenômeno interessante. Você é uma classe média tradicional, tá certo? Aquelas famílias que já estavam na classe média antes do Plano Real, tá certo? Ok. Essa classe média, ela tem... É diferente dos problemas da nova classe média, mas ela tem um problema que, como no caso da nova classe média, está diretamente ligado à percepção de status. E que percebe o seu status como tendo diminuído na sociedade. O que quer dizer isso? Produto de consumo, quando a manufatura, quando a indústria foi para a China, não foi só para a China, foi para países vizinhos, sim, mas a China é o principal, né? O preço de produtos manufaturados despencou. Isso, para quem tem menos dinheiro, é uma bênção. Entendeu? Isso quer dizer que você consegue comprar mais coisas, você consegue ter acesso a um tênis bonitão, você consegue ter acesso a um celular bacana. Basicamente você consegue comprar status, né? Não sei se é comprar status, porque muitos dessas... Quando você vai comprar um ar-condicionado, por exemplo, quando você vai comprar um telefone celular aqui melhor... Aqui no Rio é uma questão de sobreviver. Não, sim. O ponto que eu estou fazendo aqui você não consome apenas por status, você também consome por status. Todo mundo. Mas você consome porque aqueles produtos que você traz para dentro de casa, de alguma forma, melhoram a sua vida. Tá certo? Isto é um elemento relevante. Então, o que acontece? Há 40 anos, há 30 anos... Quando eu estava entrando no mercado de trabalho, um jovem de classe média, a distância que havia entre mim e uma pessoa muito rica, do ponto de vista do padrão de consumo, não era muito grande. O tênis que eu usava, a marca da calça jeans que eu usava, não era diferente daquela que alguém estupidamente rico usaria. Até porque as coisas não entravam aqui. Não é só, mas isso também não seria diferente se eu fosse um jovem parisiense. Entendeu? Um jovem nova-iorquino. Não havia uma diferença imensa entre... Você não está falando do processo de globalização aqui, que na verdade... Eu estou falando também do processo de globalização. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte. A distância entre um jovem de classe média, uma pessoa de classe média há 30 anos e um muito rico... A percepção dessa distância era de que a distância era pequena no sentido daquilo que você pode consumir. Entendeu? O Walkman que eu teria, o disco... os hábitos não seriam profundamente diferentes, as coisas não seriam profundamente diferentes. E a distância para as pessoas mais pobres seria imensa. Entendeu? Porque a pessoa mais pobre num país como o Brasil, mas isso é verdade para os Estados Unidos, para a França, para etc., não teria a mínima chance de ter um Walkman. Entendeu? Nossa, caríssimo. Não teria a mínima chance de ter um CD player. Entendeu? Uma coisa que o rico e a classe média conseguia ter e o pobre não conseguia ter. Hoje, a coisa inverteu. A pessoa que mora na periferia urbana, na zona leste de São Paulo, em Madureira, aqui no Rio de Janeiro, essa pessoa, ela consegue ter um tênis que não é diferente do tênis que eu uso. Ela consegue ter um celular que... O celular que eu uso pode custar até muito mais caro que o celular que ela usa. Mas quando você for olhar para as duas máquinas em cima da mesa, são dois paralelepípedos pretos reluzentes. Entendeu? Não tem uma diferença muito grande. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: por outro lado, a distância entre o tipo de coisa que o rico consome é imensa. O rico ficou muito rico. E o tipo de coisa que ele tem na casa dele, o tipo de casa que ele tem, o tipo de... Ele agora anda de jatinho, de helicóptero, o tipo de carro que ele compra é muito diferente. Quer dizer, o ponto é, a coisa inverteu. A nova classe média fez com que as classes populares se aproximassem muito do padrão de consumo da classe média.
pode ter menos coisas, mas as coisas que tem são parecidas com a classe média. Enquanto que os ricos ficaram muito longe. E isso é um pouco o que o Bruno tem. Então tem uma percepção aqui, aí, Yasmin, é uma percepção de status. Entendeu? Para a pessoa de classe média, a percepção dela é o seguinte: qual é exatamente a diferença entre mim e a pessoa mais pobre? Não está claro. Eu percebo nitidamente qual é a diferença entre mim e a pessoa muito rica. Mas no padrão de consumo, você não consegue mais perceber esse tipo de diferença. É por isso que essa classe média tradicional vai para coisas como a cerveja artesanal, o café que é feito no interior de Minas por mulheres que têm uma tradição não sei das quantas, ou então a coisa de beber o vinho, e aí fica lá na taça, não, que esse vinho tem notas disso, daquilo, de castanhas, de amêndoas, o ponto você vai para um tipo de consumo cultural, é o livro da moda, todos nós lemos torto arado, entendeu? O ponto você vai buscando elementos de status para te diferenciar de quem é mais pobre. Porque no consumo não dá mais para fazer esse diferenciamento. A globalização fez com que o consumo achatasse. Aqui, o padrão de consumo achatasse. E essa classe média tradicional, para tentar se diferenciar, porque, olha, nós somos todos seres humanos, bichos em busca de status. Você vai para essa coisa o filme da moda, o livro da moda, a coisa do beber o vinho e aí você vai lá e tentando comprar, de repente, uma garrafa de R$200, de R$150, entendeu? Porque, afinal de contas... Não, veja, eu estou falando... do mundo ao qual eu pertenço. Mas existe nitidamente na classe média essa percepção de perda de status. Agora, isso só se resolve, entendeu? Esse processo de distanciamento, isso só vai se resolver quando os governos do mundo chegarem a um consenso de mudar a maneira como você tributa os muito ricos. Precisa. Perfeito. Pedro, tem agora o comentário... Muito bom, do Afonso. Ele diz o seguinte: ele amacia depois. Esses são perigosos, né? Pedro, eu considero você um jornalista excelente. Divulgo seu trabalho toda hora. Mas. Como é que você sabia? Como será que eu sabia? Mas essa tua visão econômica liberal, eu vejo que ela é otimista demais, às vezes até inocente. Quer ver um exemplo? Nem todos vão dar certo, mas alguns vão. Acho que ele estava aí falando especificamente de um corte do Central que você comentou, o Prospera Brasil. E aí ele falou assim: e o que isso resolve, meu caro? Se num universo de 80 milhões, 10 milhões conseguirem virar empresários, estou sendo otimista, o que isso resolve para um povo e um país inteiro? O que resolve é o seguinte: se você vai para um país rico, entendeu? Vamos pegar França, vamos pegar Estados Unidos, já que são esses exemplos que a gente está. Uma democracia social-democrata extremamente bem-sucedida europeia, uma democracia com uma pegada mais liberal extremamente bem-sucedida das Américas, tá? França e Estados Unidos. Você vai lá, Yasmin, 99% dos empregos são gerados por pequenas empresas. Empresas a loja na cidade, a empresa que tem 5 funcionários. 99% dos empregos. No Brasil, 65% dos empregos são gerados por pequenos negócios. Qual é o meu ponto aqui? Se a gente consegue multiplicar o número de pequenos negócios, se a gente se torna um país empreendedor, o que a gente está gerando primeiro é criando riqueza, diversificando a economia, consolidando a economia. Porque quando um pequeno negócio desses quebra, são 5 empregos que se desmontam. Você tem uma economia muito mais estável, muito mais bem distribuída, muito mais organizada, muito mais sólida. E uma economia
que está habituada a criar pequenos negócios o tempo todo, é uma economia onde novas ideias de negócios estão surgindo o tempo todo. É uma economia que inova economicamente, que gera empresas que podem virar o futuro Google, que podem virar a futura Microsoft, etc, etc. Então, o que o cara está pensando ali é o seguinte, ele está pensando no empresário. Eu não estou pensando apenas no empresário que dá certo e consegue criar uma empresa sólida com 5 funcionários e que paga bem a vida dele e demais daquelas 5 pessoas. Eu estou pensando no país inteiro. Eu estou pensando no conjunto. A gente só vai ser um país rico quando a gente for um país de microempresas, de pequenas empresas. Porque isso é o que países ricos são. O que dá solidez econômica num país rico é o fato de que os empregos estão absolutamente fragmentados em muitos pequenos negócios e não dependentes de meia dúzia de grandes empresas. Perfeito. Agora eu vou trazer aqui 2 comentários juntinhos de 2 mulheres. Estou gostando de ver, elas apareceram mais dessa vez. Eu gostei dessa chamada que deu certo. Mas também foi porque você acabou tocando um pouco nessa questão do, né, enfim, da participação aí da questão do gênero dentro da política. A Tati falou o seguinte: Pedro, eu concordo que o homem da classe C foi quem mais perdeu do ponto de vista da sua colocação aí no mercado de trabalho e tal. Porém, eu acredito que o que mais os atrai no discurso da extrema-direita não é a economia, mas a pauta de costumes. Para eles, lugar de mulher é cuidando do marido e dos filhos. Dito isso, não seria mais inteligente esquecer essa camada e centrar foco na emancipação feminina, atraindo cada vez mais as mulheres para votarem na esquerda, como uma saída, né? E, enfim, acho que a Carol depois complementa e traz o seguinte: o problema do mundo, o problema que as democracias deveriam enfrentar é a masculinidade tóxica. Como ter empatia por esse ser humano do gênero masculino, cis, de renda média, ensino médio, que está se doendo por perder parte dos privilégios que tinha e não tem empatia por um outro grupo. Olhando os números, a gente pode ver que a pior atitude desse grupo não é votar na extrema-direita. Os números da violência de gênero e abandono paterno estão aí para provar que alisar esse pessoal pode ajudar a ganhar as eleições, mas está longe de resolver o real problema. Pedro, gosto de te ouvir. Embora ache que a sua empatia te sobra com esses homens, mas te falta com as vítimas deles. São dois paralelos diferentes, mas assim, trazendo essa questão de gênero. Eu acho que tem... Tanto da Carol como da Tati, né? Eu acho que elas estão caricaturando um pouco esses caras. Primeiro, a gente está falando de 25% da população. Uhum. Esse homem de renda média com ensino médio, ele representa 25% da população, quase 25% da população, um quarto da população. Enquanto um quarto da população ficar votando consistentemente na extrema-direita, a gente está num buraco. Se a gente não vai dar para deixar eles para lá. Não dá. E aí, ela se vira e fala, não, então vamos investir nas mulheres. Sim. O problema é o seguinte, o voto da mulher no Brasil, ele é mais distribuído. Ele tem mais voto na esquerda para entre mulheres do que existe entre homens. Sim. Mas quase metade das mulheres no Brasil, um pouco mais de metade das mulheres no Brasil são conservadoras, entendeu? São evangélicas, Se ela acha que vai pegar e vai transformar mulheres evangélicas em pessoas de esquerda fazendo passeata pelo MST, desculpa, ela está errada. Ela não vai conseguir fazer isso. Algumas dessas mulheres evangélicas, uma parte dessas mulheres evangélicas da periferia, que são conservadoras, votaram no presidente Lula na última eleição. Elas votaram no presidente Lula não porque elas quisessem eleger a esquerda. Elas não queriam votar no presidente Bolsonaro. Sim. Porque aí o ponto, o que é? Do ponto de vista dos costumes, elas são absolutamente conservadoras, elas não são pessoas de esquerda. Agora, elas
têm preocupações com violência policial, por exemplo, que é a preocupação com o filho. Sim. Entendeu? Elas têm preocupações com o acesso dos filhos à escola, com política de educação, elas têm preocupações com vacinação dos filhos, que foram questões que foram muito negligenciadas durante o governo Bolsonaro. Então, por causa desses pontos, a questão da violência policial e junto à questão do armamento excessivo da população, essas mulheres têm medo de armas. Os homens querem, os maridos delas acham bacana a ideia de você ter acesso mais facilitado a armas. Também é um apelo aí para uma questão de costumes também. Claro que sim, as mulheres não. As mulheres não, inclusive, porque elas percebem nitidamente que aquela arma em casa vai acabar se voltando contra ela ou contra os filhos. Ela percebe a arma como um perigo e o marido não percebe. Então, isso é um ponto de desacordo dentro do casal, desse casal de classe média baixa e ensino médio e tudo mais. Aí você junta isso com a questão da vacinação, você junta isso com a questão do acesso à escola. Essa mulher votou contra o Bolsonaro. Mas um outro candidato de direita que, se você para pensar e percebeu qual é o discurso, Ratinho Júnior, Zema e Caiado não ficam falando de armar todo mundo. Eles não falam sobre isso. Entendeu? O Caiado estava na rua brigando pelo fique em casa durante a pandemia. Então, esses candidatos de direita contra um candidato do PT, essa mulher não vai votar no PT. Usando aí um jargão, eles talvez teriam essa chance de arrebatar, de certa maneira, claro, esses votos. Um candidato de direita mais moderado, cara, não tem para o PT, não tem para o PSOL, não tem para o... O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte, as pessoas ficam pensando muito... muita gente quer olhar para esse sujeito e ver nele um vilão. O problema é o seguinte, você não consegue ignorar o fato de que ele teve uma perda de status imensa, ele sente essa perda de status e esse troço, como ninguém no lado progressista olha para ele com simpatia, você simplesmente está jogando ele para os braços do fascismo. O risco está aí, o perigo está aí. Carol, acho que... Carol e Tati, acho que não vai ter muita saída, não. Pedro, para fechar, eu queria te trazer o comentário da Maísa, que, assim, roubou meu coração, que eu acho que esse tipo de comentário é muito interessante para entender, mais do que, óbvio, o panorama do que está acontecendo no mundo, ou para tentar entender o Brasil, entender também como o Pedro pensa. Eu acho que isso é curioso para muita gente. A Maísa Fernandes falou o seguinte: Pedro, primeiramente, quero dizer que sou uma grande admiradora do seu trabalho. Tá muito fácil, né? Esse ponto de partida tá muito bonzinho, cara. Eu tô errando. Eu peço desculpas a quem esperava que eu fosse mais árida hoje, mas eu tô boazinha. Voltando pra Maísa. Sou uma grande admiradora do seu trabalho e guardo profunda gratidão por ele. Vozes como a sua, nesse momento de tanto desalento, são fundamentais e ajudam a configurar algo novo nesse panorama político. Aí ela fez esse adendo. Sei que meu comentário aqui pode parecer bobo, não é bobo. No meio dessa vastidão que são as peças desse jogo político. A mudar o tempo todo, a produzir êxtase, excitação, medo. Mas é sobre bobeira mesmo que eu queria falar. Que mais uma vez não é bobeira, ela insiste nisso. Queria lhe fazer uma pergunta um tanto pessoal. Mas por você ser uma figura de referência para mim, assim como para muitos outros jovens. Gostaria de saber como é que foi que você fez essa transição do jovem idealista, utópico, afetivo, para um adulto maduro e esperto, elogios, que teve que fazer um certo luto das fantasias e abrir mão de boa parte das utopias. Acho que ela está falando muito essa transição de amadurecimento político. Eu achei muito interessante, assim. Você mudou de lado alguma vez, assim, ao longo da sua vida, assim, em termos de posicionamento político? Achei muito, muito bacana ela ter essa curiosidade.
Não, eu fui... Eu fui criado num ambiente muito político, numa casa em que discutia-se política o tempo todo. Quando eu era jovem, quando eu era criança, minha mãe era comunista, e ela não era a única, tinha algumas pessoas comunistas na minha família. Meu pai é um cara de esquerda, ele ainda é um cara de esquerda. E sendo carioca, a presença importante politicamente na esquerda aqui no Rio de Janeiro, quando eu estava entrando na adolescência, era o PDT, era o brizolismo, era o trabalhismo e talvez como ponto de oposição e revolta da juventude, eu era petista. Eu, na faculdade, era petista. Quando eu cheguei à faculdade, eu era petista, fiz campanha, eu fui cara pintada. Eu não sei em que momento eu fiz a minha transição para o liberalismo. Eu sigo me considerando uma pessoa com uma tendência à esquerda. Eu sou um centrista com uma leve inclinação à esquerda. O que aconteceu comigo foi, num determinado momento, eu com 33 anos... A idade de Cristo. A idade de Cristo. Num curso de pós-graduação que eu fiz nos Estados Unidos, eu fui parar um ano para estudar. Uma das coisas que eu queria estudar e compreender melhor e aprender mais, porque eu era um repórter de política, era ciência política. Eu sentia que eu precisava de uma base teórica maior. E num dos primeiros cursos que eu fiz, que era um curso sobre teoria da democracia, o que é democracia? Como é que a gente chega numa democracia? O curso era muito sobre esse debate. Um dos primeiríssimos livros para ler foi um livro de um cara que eu vivo citando, porque é um cara que é um autor muito importante para mim, que é o John Stuart Mill. É um escritor, um filósofo inglês do final do século XIX, da segunda metade do século XIX. É um livro dele chamado Sobre a Liberdade, que eu já tinha lido com 20 e poucos anos e não tinha dado muita bola. É um livro pequenininho. Você leu, assim, por obrigação, faculdade? Não. Quando eu li por interesse. Porque eu lia muita coisa. Mas da mesma maneira. Simplesmente não... Com 21, 22 anos, o troço... Sim, passou batido. Quando eu cheguei com 33 anos, eu não lembrava direito o que o livro tinha. Aí, quando eu fui reler o livro, aí sim, por conta do curso que eu estava fazendo na faculdade... eu tomei meio que um susto, porque é aquela sensação de, mas isso aqui é o que eu penso. Eu só nunca tinha parado para organizar as ideias de uma forma tão... tá muito estruturado ali. Eu nunca tinha parado para estruturar minhas ideias políticas. Então, eu ainda me via como essencialmente uma pessoa de esquerda, mas lendo Mill, não, mas peraí. Temos um problema aqui, porque eu não consigo... intuitivamente era já como eu compreendia o mundo. Não é intuitivamente. Eu não estava tendo ideias novas. Eu já tinha absorvido de várias fontes um pouco aquelas ideias que foram organizadas de fato pela primeira vez pelo Mill, ali 1850, 1860. Eu estava escrevendo mais ou menos na mesma época do Marx. Então, eu não sei se houve um momento que eu fiz uma transição, mas eu acho que houve um momento, sim, de amadurecimento em que você percebe que a utopia é bacana, é simpática, mas no mundo real ela é inatingível.
Então, o que é possível? Que tipo de mundo a gente pode aspirar que seja um mundo que seja justo? O que é... de alguma forma, tem alguns conceitos que são muito importantes para mim, que é o seguinte: eu acho que uma sociedade boa é uma sociedade que permita a qualquer um ser o melhor que essa pessoa pode ser. Entendeu? Então, quais são os seus talentos? Tem gente que é mais inteligente para matemática, tem mais gente que é mais inteligente para linguagem, tem gente que tem uma coisa com música. Mas tem gente dentro que de tem... algo assim, mais meritocrático? Assim. Não é propriamente... Eu não gosto da expressão meritocracia, porque por trás dessa palavra meritocracia fica parecendo que... Às vezes as pessoas usam a palavra meritocracia para se referir a algo como um darwinismo social, em que os bons vão ser, os bons vão chegar lá em cima. Sim. E os ruins vão ficar pelo caminho. Meio papo de coach de internet. Cara, eu não acho, não sei se é de coach, o ponto é, eu acho que todo mundo tem que ter direito à dignidade, a uma vida com dignidade, entendeu? Você tem que ter acesso a médico, você tem que ter uma boa educação, você tem que ter um teto, você tem que ter medo de não ter comida. Se por acaso você está tendo um ano muito ruim, isso não quer dizer que seus filhos vão ter uma má escola. Isso não é uma boa sociedade para você viver. Entendeu? Existe uma questão de solidariedade dentro das sociedades que é importante. Sociedades precisam ser solidárias, entendeu? Precisam ser um ambiente em que você sempre possa ter a garantia de que a sua vida vai ter dignidade. Agora, não importa se você é filho do padeiro ou se você é filha do bilionário, se você for uma pessoa que tem talentos específicos, aquela sociedade vai permitir que você desenvolva os seus talentos. Entendeu? E essa é uma visão que é uma visão muito ancorada na ideia de que cada um tem o direito de ser quem é. De que a família não tem o direito de obrigar você a ser quem você não é. Sua família não tem esse direito. A classe social em que você nasceu não pode ser um ferro amarrado no seu pé que vai te bloquear o seu caminho de crescimento. Agora, o partido, o bem da sociedade também não pode ser um peso que te impeça de ser quem você quer ser. Entendeu? Que impeça você de amar quem você quer amar, que impeça de você de desenvolver o talento que você quer desenvolver, que impeça de... Em algum momento, e eu não sei em que momento isso aconteceu, essa questão da liberdade de você poder buscar a sua própria felicidade, de você poder fazer as suas escolhas, me pareceu que devia ser a coisa que é o ponto fundamental de organizar a sociedade. E aí, a partir do momento que se o objetivo que você tem é criar uma sociedade que seja boa para cada pessoa individualmente, como é que você constrói as regras para fazer com que essa sociedade se organize desse jeito? Tendo isso como pilar, como pedra fundamental. A pedra fundamental, exatamente. Entendeu? E, cara, então sempre que eu olho para uma das crueldades do Brasil é essa coisa de que você entra numa favela e pelo menos 20% das crianças que nascem naquela favela têm um altíssimo potencial para matemática. Altíssimo potencial. Porque é mais ou menos isso. 20% de nós, seres humanos, eu não tenho um
grande potencial para matemática. Mas 20%... Já é diagnosticado. Não é diagnosticado. Eu fiz as provas e eu não passei, entendeu? Eu falhei. Você sabe no colégio quais são as coisas... Não era esse o talento que eu queria desenvolver quando você falou de liberdade. Não é o talento que você quer desenvolver ou não, é o talento que você tem ou não. Meu filho Tomás, que é o meu filho do meio, ele não precisa estudar para a prova de matemática. Entendeu? Eu precisava estudar pra cacete para a prova de matemática. Entendeu? Ele precisa ralar para escrever uma redação. Tem um sofrimento para ele. Para mim era muito fácil. E isso é porque cada um de nós tem seus talentos particulares. Mas aí, voltando, você estava dizendo da questão nas comunidades que essas Quando você olha para uma favela, para um bairro periférico, e você tem esses 20% de crianças que têm o mesmo tipo de talento, predisposição, essa mesma facilidade com matemática que o meu filho tem, e essas crianças não têm acesso à escola. Cara, a nossa sociedade está sacaneando essas crianças. Entendeu? Está sacaneando. Porque está tirando dessas crianças o direito que elas têm de ser o melhor que elas podem vir a ser. Porque matemática, por exemplo, é o tipo da coisa que se você não começa a ensinar com 3, 4, 5 anos, se você não começa a desenvolver aquele talento desde o início... O raciocínio para isso. É isso, você não desenvolve. E se você não dá para a criança a oportunidade dela desenvolver aquele talento que ela tem, se você proíbe isso, você está sacaneando ela, você está tirando uma coisa dela. Entendeu? Você está impedindo que ela desenvolva o seu melhor. E foi aí que o liberalismo te pegou, assim? Isso é o liberalismo. Essa visão de mundo que é ancorada em o direito que as pessoas têm de ser o seu melhor, isso é a essência do que o liberalismo é. Então, eu não sei se eu tenho para ela uma resposta no sentido de... Quando foi um marco específico? Quando foi um marco, eu tenho muita nitidez de dizer o momento que eu percebi que eu era. Mas eu já era. Mas aí foi nesse momento, nessa pós-graduação dos Estados Unidos? Exatamente, quando eu li o livro do Mill e eu, meu Deus, isso aqui são as coisas nas quais eu acredito. Mas isso teve um custo emocional, de alguma maneira? Eu acho que ela quis saber um pouco também dessa questão dessa coisa de matar, às vezes, alguns sonhos, algumas utopias dentro de si para caminhar para outro lado. Eu não tive sofrimento de... perder utopias. Eu já não acreditava em socialismo. E eu não acredito que o foco que a gente deve dar para a organização da sociedade seja a luta de classes. Entendeu? Porque a luta de classes sacrifica as pessoas. Se você está na luta por todos os seus que estão no seu mundo... você acha que o mais importante é o conjunto de pessoas e não cada pessoa individualmente. Tá. Então, eu já não tinha... O meu drive não era aquilo, não era aquela maneira como eu compreendia que a gente construía uma sociedade melhor. Agora, é claro que tem um momento, nós somos jornalistas, jornalistas tendem a ser pessoas de esquerda e teve, de certa forma, um momento ali de sair do armário, entendeu? Ideologicamente, dizer, na verdade, aquilo tudo que eu sempre fui e que era um pouco uma identidade, eu como jornalista já não andava mais com uma estrelinha do PT, como eu fazia no tempo da faculdade, porque... acho que também seria complicado. Como jornalista, você deixa de fazer isso, que você começa a se treinar a olhar com distância e crítica a todo mundo. Então, isso eu já não fazia. Agora, nas conversas no shopping pós-redação, aquela coisa, eu estava num lugar que era um lugar diferente da maior parte dos meus colegas. E eu fui
aos poucos, criando coragem para falar sobre isso. E para escrever também. Até que eu cheguei a um ponto também que eu... Aí, Yasmin, eu cheguei a um ponto em que, em essência, o que eu passei a entender, e isso tem muito a ver com a crise que se dá após a eleição do Trump em 2016. Entendeu? Quando começa a ficar muito claro que as democracias estão em risco, e aí vem o Bolsonaro em 2018, para eu falar mais publicamente a respeito disso, eu cheguei um pouco à conclusão que tem uma questão que a gente precisa falar mais abertamente sobre ideologias. Nós precisamos coletivamente sair do armário, entendeu? E falar mais sobre... Olha, eu vejo o mundo deste jeito. O nome que se dá para esse jeito, pelo qual eu vejo o mundo, é liberalismo. Agora, algumas pessoas vão dizer... O nome que se dá para esse jeito que eu vejo o mundo é socialismo. O nome que se dá para esse jeito que eu vejo o mundo é conservadorismo. A gente precisa começar a falar com mais clareza sobre esses três jeitos diferentes de ver a sociedade e definir melhor como é que pensa o conservador, como é que observa e olhar com generosidade para o conservador e olhar com generosidade para o socialista, entendeu? A gente precisa perceber, e isso é uma ideia profundamente liberal, que os três jeitos de ver o mundo, o liberalismo, mas também o conservadorismo e o socialismo, são legítimos. E você vai encontrar pessoas que honestamente veem o mundo de uma forma distinta da minha. Não tem problema. Então vamos conversar aqui. Mas vamos tentar conversar de forma que a gente possa falar abertamente, olha, esse jeito é assim, aquele jeito é assado, aquele outro jeito é desse outro. E onde que a gente chega a acordos? Onde que a gente precisa parar de se tratar como inimigos? Buscar as interseções. Entendeu? E buscar os acordos. A ideia de uma democracia é que a gente seja capaz de buscar acordos. Então, quando ficou claro para mim que democracia era uma coisa pela qual a gente tinha que lutar, eu nunca achei na minha carreira que eu ia precisar, como jornalista, ter que lutar por democracia. Mas a gente chegou nesse ponto. A gente tem que lutar por democracia. E parte da minha maneira de lutar por democracia é fazendo jornalismo, no meu caso, fazendo principalmente análise, ajudando as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Agora, eu não quero enganar as pessoas, eu não quero chegar de um lugar ficticiamente neutro e dizer as coisas funcionam desse jeito. Não. As coisas funcionam desse jeito de um ponto de vista liberal. De um ponto de vista conservador, de um ponto de vista socialista, as conclusões em cima dos mesmos fatos serão distintas. Então, a gente precisa abraçar esse dissenso e conversar. Eu acho que se eu tivesse que fazer um resumo da trajetória de como que eu cheguei a ser um sujeito dentro do YouTube falando sobre o Brasil de um ponto de vista liberal... A minha jornada é essa. Começou, eu me percebi liberal com 33 anos, eu tenho 50. Então já faz um tempo, eu já estou bastante confortável nessa pele, sabe? Ok. Isso teve em algum momento, a partir desse marco aí, vamos colocar assim, na pós-graduação, enfim, nesse momento que você leu o livro do Mill e tudo mais, que você ficou com medo de desapontar, enfim, não sei se colegas ou seus pais, não sei, porque eles partiam de outro... Minha mãe já tinha morrido. Minha mãe tinha acabado de morrer. Minha mãe morreu jovem. Ela não ficaria em nada desapontada e meu pai não fica em nada desapontado. Você vê, o pai da minha mãe
ele era político da UDN. Ele tinha 2 irmãos. Um era filiado ao Partidão, o outro era PTBista. Ele trabalhava no governo João Goulart, o tio Antônio. Sim. Então, meu avô udenista, um irmão PTBista, o outro comunista e minha mãe, filha dele, comunista. Que entende? salada. Do lado do meu pai, a minha tia-avó, que me ajudou a ensinar a ler, era stalinista. Não era comunista, não era stalinista. Frestista, entendeu? Foi presa com Olga Benário. Super comunista. O tio Luiz, irmão dela, os dois, a tia Maria, o tio Luiz era integralista. Minha avó, irmã de ambos, minha avó paterna, era liberal. Então, eu tanto pelo lado da família do meu pai, como pelo lado da família da minha mãe, eram 2 famílias muito envolvidas com política, que faziam política e que eram muito diversas. Então, mesmo meus pais, meus tios, entendeu? Irmãos, primos dos meus pais, tal, também havia uma diversidade política muito grande. Nunca dentro da minha família não tem aquela coisa de se eu sou Flamengo, todos os meus filhos têm que ser Flamengo. Você estaria traindo aí uma tradição? A ideia de que cada um de nós é livre politicamente para seguir o seu caminho é uma ideia muito enraizada dentro da minha família. Você puxou a sua avó, no caso, né? Nessa parte do liberalismo. Eu puxei minha avó paterna e meu bisavô, que é um cara que meio que criou meu pai, que foi deputado constituinte em 1934, Uau. que era liberal também. Eu sem tê-lo conhecido, eu puxei 2 coisas dele. Eu faço um baita churrasco. E como ele, meu bisavô, era filho de uma maragato gaúcha. Isso foi tá indo muito longe. Não, pois é. Então, ele ensinou meu pai a fazer churrasco e eu aprendi a fazer churrasco com meu pai. Eu faço churrasco muito bem. Olha só. E sou liberal como ele. Mas... Não dá pra ser bom em tudo, né? Que bom que você faz churrasco bem, Pedro. Tá vendo? E responde hate. E respondo hate. E essa mensagem foi uma graça, não teve nada eu amei de hate. essa mensagem da Maísa, muito... Eu fiquei muito... Normalmente é isso, a gente tá aqui muito em cima de fatos do Brasil, né? Que por si só já tem muita pauta, já traz muita pauta, às vezes mais do que a gente gostaria. E, enfim, como que a gente se posiciona diante de uma conjuntura internacional complexa, difícil, às vezes bélica. E a gente fica muito nisso. Então, quando eu vi esse comentário da Maísa, eu falei, meu Deus, às vezes... vai muito no lugar do xingamento ou do ai, te adoro, ou qualquer coisa assim, mas às vezes não vem uma pergunta. Então, para mim, aqui que fico desse outro lado da bancada, eu fico às vezes em busca dessa pergunta. E quando ela veio com a pergunta, cara, qual é a tua dessa trajetória aí? Como é que você se desencantou? Como é que foi? Eu falei... Gente, que bom, vou poder perguntar isso pro Pedro. E aí o pessoal fica aí mais munido para poder te perturbar. É isso? E meus 3 filhos têm toda a liberdade para serem politicamente o que eles quiserem. Isso é ótimo, no fim das contas E você tem toda a liberdade de ser youtuber, né? Não é a sua profissão? Eu sou youtuber, claro. Não é isso que você faz? Exatamente. É isso, e ponto. E churrasqueiro? Eu faço um bom churrasco. E minha mulher parou de comer carne. Cara, eu não vou comentar isso não, que aí os hates vêm pra mim, entendeu? Eu vou ficar quieto, vou me abster. Ambientes de liberdade, podemos ser o que formos. Ali é super religiosa, eu sou ateu. Quer dizer, é aquela coisa de cada um ter a liberdade de ser quem é. Sabe? Não, isso é incrível. Sabe que não tem nada a ver, mas sabe que eu conheci num churrasco a sua síndica? A minha síndica, a Júlia? Eu esqueci o nome dela. Júlia. Ela é colega de uns amigos meus, eu conheci a sua síndica, eu fiquei assim, quê? Aí ela falou, aí eu fiquei meio assim, porque eu falei, eu não perguntei nada. Ela falou, você trabalha onde? Sei lá, colegas em comum. Eu trabalho no meio, ela... Como assim? Você trabalha com o Pedro? Eu falei, sim. Aí eu tava achando que era um assinante, já, que legal, aquela coisa. Minha achando, síndica. né, Minha vizinha. Bacana e tudo mais. A pessoa às vezes tem curiosidade.
né? Óbvio. E, gente, e aí ela... Não, eu sou síndica dele, eu não quis falar absolutamente nada. Eu falei, eu acho que eu sou bem comportado no prédio. Aí ela falou, não, ele é ótimo. Eu falei, ufa. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, cara, não joga em cima de mim a bomba agora não, cara. Eu não quero saber das intimidades. Fica dando festa até a horas da madrugada, todos os dias reclamam, Porque eu faço um programa com ele, eu vou ser obrigada a confrontá-lo com essas coisas, às vezes com obscenidades. Eu não quero, entendeu? Vamos ficar ali. Eu sou um vizinho bem comportado. Tudo bem, tudo bem. E um bom churrasqueiro, youtuber, liberal. Isso. Tá bom. Basta. Tá bom. Já é muita coisa pra segurar, né? Ai. Obrigada, Pedro. Obrigado a vocês, né? Obrigada a você por ter chegado até aqui. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, tem também a versão desse programa em podcast, em áudio. Ou se você estiver em áudio, vem assistir a gente no YouTube. Até a semana que vem, certo? Isso. Até o próximo Ponto de Partida. Tchau, tchau. Fundações do Pensamento Político Brasileiro traz 20 anos de pesquisa concentrados em suas 728 páginas. Nesse livro eu tento desvendar a formação do pensamento político brasileiro e como as influências europeias moldaram o nosso estilo periférico de pensar e de agir. Mas você não precisa tirar um sabático para ler o meu livro. Você pode assistir às 6 aulas do meu curso de Política Brasileira, As Origens, onde eu explico todo o conteúdo do livro e converso com os alunos para tirar as dúvidas e aprofundar os temas abordados. Olha que delícia, você não precisa nem ler, você vai poder fazer meu curso e ficar aí depois arrotando, fingindo que leu. Delícia, né? Na próxima quarta, dia 26, a gente vai ter uma aula inaugural aberta e gratuita para quem quiser conhecer o conteúdo do curso Política Brasileira Origens. Faça sua inscrição aí para a gente poder assistir a aula, né? Que vai trazer uma promoção especial para os seus participantes. É só seguir o link na descrição desse programa. A gente se vê lá.